Quando uma Golden Retriever, resgatada e grávida, foi levada a um abrigo de animais, a nova funcionária Macy assumiu a responsabilidade de dar os cuidados necessários. O veterinário já havia informado a Macy que os filhotes não pareciam normais no ultrassom. Ainda assim, quando o dia do parto finalmente chegou, ela ficou completamente chocada com os filhotes de vaca que a Golden Retriever deu à luz. Como isso era possível? Macy acordou com um uivo alto vindo do andar de baixo. Ela sabia que era a hora. Bella estava prestes a dar à luz. Macy saltou da cama e correu até a cama da Golden Retriever resgatada. Elas já tinham passado por muita coisa juntas, e vê-la naquela dor partia o coração de Macy. Mas agora não era hora de sentir pena de Bella, pois Macy precisava se concentrar em ajudar no parto dos filhotes. Ainda assim, não conseguia conter sua curiosidade. O veterinário havia dito que esses não seriam filhotes normais, mas o que exatamente seriam? Então, o primeiro filhote nasceu. Ele parecia uma vaca. O que, em nome de Deus, Bella acabou de dar à luz. E o que Macy deveria fazer agora? Quando o primeiro filhote finalmente começou a coroar, após 2 horas de trabalho de parto, Macy não acreditava no que via. O veterinário a havia avisado, mas ela nunca esperava por isso. Não é incomum que um cachorro resgatado das ruas esteja grávido quando chega ao abrigo. Nas ruas, os animais são reduzidos aos seus instintos primários de sobrevivência e procriação. No entanto, o que é incomum é que o abrigo esteja bem equipado para lidar com cadelas grávidas. Esse abrigo em particular tinha um veterinário com quem trabalhavam, mas ele não estava no local. Então, quando uma Golden Retriever grávida e em dificuldades chegou, eles não sabiam como lidar com a situação. Já estavam com pouco pessoal, e esse cão claramente precisava de muita atenção. Eles conseguiriam cuidar dela e das outras tarefas? Trabalhar com o cão não seria apenas até ela dar à luz, pois, uma vez que tivesse sua ninhada, haveria ainda mais trabalho a ser feito com os filhotes. Além disso, um dos técnicos seniores sentia que havia algo muito estranho sobre essa gravidez que precisava ser resolvido rapidamente. Por enquanto, muitas opções sobre como lidar com essa situação estavam sendo discutidas. Algumas possibilidades eram naturalmente mais agradáveis do que outras. Eles consideraram levar o cachorro para outro abrigo ou buscar outro voluntário. No entanto, também estavam considerando a eutanásia. Era triste ter essa opção na mesa, mas ela precisava ser considerada, dado o quão ocupados e com pouco pessoal estavam. A maioria dos funcionários estava inclinada a optar pela eutanásia. No entanto, a grande razão pela qual essa cadela recebeu a ajuda e atenção que precisava foi por causa de uma funcionária relativamente nova e inexperiente do abrigo chamada Macy. Macy sempre teve um ponto fraco por animais, especificamente cachorros. Desde jovem, ela sabia que queria trabalhar com animais e sempre esperava se tornar veterinária. Ela começou a estudar para isso e tudo mais. No entanto, seus objetivos de vida mudaram após uma experiência que teve durante uma viagem de ajuda humanitária à Indonésia. Nos Estados Unidos, Macy geralmente via cães felizes, bem cuidados por seus respectivos donos. Mas isso não era o caso na Indonésia, onde cães desnutridos e frequentemente doentes eram abandonados e vagavam pelas ruas em todos os lugares que ela ia. Ela nem estava lá para ajudar os cães, mas as pessoas. Mas ver todos aqueles cães infelizes partiu o coração de Macy. Quando Macy voltou para casa nos Estados Unidos, ela começou a pesquisar sobre cães de rua e como ajudá-los. Para sua surpresa, ela descobriu quantos cães de rua existiam. Eles não estavam presentes apenas na pequena cidade onde ela cresceu, mas eram ainda mais comuns na grande cidade próxima. A partir daquele momento, tudo o que Macy queria fazer era ajudar aqueles filhotes. Quando completou 18 anos, mudou-se para Boston e se candidatou a um centro de resgate de cães de rua. Ela foi contratada quase imediatamente porque o abrigo estava com falta de pessoal. Macy ainda estava cheia de esperança e determinação quando, em sua segunda semana de trabalho, a Golden Retriever grávida, que eles chamaram de Bella, chegou e eles discutiram o que fazer com ela. Quando a opção de eutanásia foi colocada na mesa, Macy decidiu intervir. Ela não podia simplesmente ficar parada e deixar que um animal grávido fosse sacrificado por conveniência. Macy ofereceu-se para trabalhar horas extras de graça para cumprir suas tarefas regulares e dar todo o cuidado extra necessário a Bella. O chefe do abrigo realmente apreciou a oferta de Macy e colocou Bella sob seus cuidados completos. Macy decidiu levá-la para casa temporariamente para poder cuidar dela durante a noite. Nas semanas seguintes, Macy viajou de sua casa para o abrigo, trabalhando em 2 turnos simultaneamente. Felizmente, ela morava perto do abrigo e tinha a ajuda de sua colega de quarto, que também gostava de cães. Macy sentia que estava ajudando, embora as coisas fossem ficar ainda mais complicadas. Outros funcionários do abrigo faziam o possível para ajudar a cobrir algumas das tarefas de Macy, para facilitar um pouco sua vida e dar-lhe mais tempo para cuidar de Bella. Eles ficaram tocados por sua dedicação e compaixão pela cadela. No entanto,
havia um limite para o que poderiam fazer, pois o abrigo estava novamente com falta de pessoal. Infelizmente, mesmo com a ajuda de seus colegas, Macy ainda estava tendo dificuldades. Bella não estava bem nas últimas semanas de gravidez. Macy teve que fazer várias visitas ao veterinário com Bella enquanto cuidava dela. Isso, claro, só aumentou o estresse de toda a situação. Todas as viagens ao veterinário custaram a Macy muito tempo e dinheiro. No fundo, ela começou a se perguntar se tudo isso valia a pena. O que aconteceria com Bella e os filhotes depois de nascerem? Macy não tinha dinheiro para cuidar deles por muito tempo. Ela tentou não se desiludir. Macy fez o melhor para deixar suas preocupações com a saúde de Bella e o dinheiro de lado. O mais importante no momento era a saúde de Bella e seus filhotes. O veterinário conseguiu manter Bella estável com a ajuda de alguns medicamentos, mas parecia excessivamente interessado no ultrassom ao verificar os filhotes. O veterinário não conseguiu ver muito no ultrassom, mas, pelo que viu, ele estava quase certo. Bella não havia acasalado com outro Golden Retriever, Labrador ou qualquer outro cachorro. Os filhotes pareciam estranhos, realmente estranhos. Macy tinha certeza de que isso não era possível. No entanto, o veterinário acabou mostrando as imagens do ultrassom para alguns colegas, mas ninguém conseguia realmente identificar o que havia de errado com aqueles filhotes. Isso começou a preocupar Macy. Será que isso significava que eles não eram saudáveis? Isso a deixou ainda mais preocupada com o quanto estava investindo nessa situação. E se os filhotes morressem de qualquer maneira? Como Bella era um cão de rua, ela poderia ter sido engravidada por praticamente qualquer coisa que pudesse cruzar com cães. Com o que Macy estaria lidando quando esses filhotes viessem ao mundo? Eles seriam filhotes de verdade? Macy tinha certeza de que isso não era possível. Mas o veterinário parecia tão certo de que aqueles não eram cães. Macy perguntou se os filhotes, ou o que quer que fossem, estavam saudáveis. O veterinário a tranquilizou, dizendo que, embora o ultrassom parecesse estranho, indicava que os filhotes estavam saudáveis no momento. Isso foi o mais importante para Macy, e ela encontrou algum conforto nisso. Apesar de tudo, depois que Macy trouxe Bella para casa após a visita ao veterinário, ela sabia que seria questão de dias até que Bella desse à luz. Macy sabiamente tirou alguns dias de folga do trabalho no abrigo, porque sabia onde sua atenção deveria estar. Por enquanto, o que o veterinário havia visto preocupava Macy o suficiente para saber que ela precisava estar com Bella para isso. Durante esse tempo, Macy começou a se sentir cada vez mais ligada a Bella, porque, mesmo com o sofrimento da cadela, Macy ainda podia sentir o quanto de amor Bella tinha para dar, e o desejo de mantê-la aumentava a cada dia. No entanto, isso também trouxe algumas dificuldades. Macy já vivia em um apartamento pequeno e mal tinha dinheiro para se sustentar. Seria uma verdadeira luta dar a Bella a vida que ela merecia, sem mencionar os filhotes que Bella estava esperando. Não havia como Macy conseguir cuidar de tantos cães, mas ela amava Bella e queria ajudar da melhor maneira possível. Mas o que Macy faria com os filhotes? Ela poderia razoavelmente fazer as coisas funcionarem apenas com Bella, mas não com os filhotes. Macy esperava que tivesse mais tempo para tomar uma decisão sobre tudo isso, mas, infelizmente, esse não foi o caso. Os filhotes estavam a caminho, e em breve. Naquela noite, Bella entrou em trabalho de parto. Macy esperava que, quando isso acontecesse, fosse pelo menos durante o dia, mas, exatamente como toda a sorte que ela havia experimentado recentemente, Bella entrou em trabalho de parto às 2 da manhã. As esperanças de Macy, infelizmente, foram em vão. Antes de dormir, Macy colocou um monitor de bebê na área de Bella para que pudesse ser acordada pelos gritos de Bella quando ela entrasse em trabalho de parto. Ela sabia que o momento estava próximo, mas também não podia ficar acordada 24 horas por dia esperando. Então, depois de colocar o monitor no cercado da cadela, Macy foi dormir. Macy estava, naturalmente, em sono profundo quando Bella entrou em trabalho de parto e o monitor de bebê começou a tocar alto ao lado de seu ouvido. Ela precisou de um momento para perceber o que estava acontecendo e para ter certeza de que estava acordada e não sonhando ou algo assim. Ela havia passado muitos de seus últimos dias trabalhando até a exaustão. Macy rapidamente vestiu uma calça de moletom velha e uma camiseta e desceu correndo. Isso poderia ficar feio muito rapidamente. Quando Macy acendeu a luz, ficou aliviada ao ver que Bella ainda estava nos estágios iniciais do parto. Macy precisaria colocar em prática as habilidades que aprendeu no abrigo. A língua de Bella estava para fora da boca e ela respirava pesadamente, com o corpo todo se movendo a cada contração. Macy rapidamente foi pegar algumas toalhas e um balde de água. O objetivo do cercado era conter a bagunça, mas isso não significava que Macy não teria que trabalhar duro para evitar que se espalhasse. Macy queria ajudar Bella de todas as maneiras possíveis, mas também sabia que esse era um processo que Bella precisava passar sozinha. Ela acariciou o rosto de Bella, deixando claro que estaria ali para ela. Não importava o que acontecesse.
Depois de cerca de meia hora de contrações, Macy finalmente começou a ver o primeiro dos filhotes. Uma onda de nervosismo e excitação tomou conta de Macy. Ela ainda não tinha ideia de que tipo de filhotes Bella iria dar à luz, já que não sabia com que tipo de cachorro Bella havia acasalado. Ela estava prestes a descobrir, e a expectativa era suficiente para deixá-la à beira da cadeira. Mas a empolgação de Macy logo se transformou em choque quando o primeiro filhote de Bella finalmente nasceu. Aquelas manchas, aquele nariz, aquelas pernas. Macy se perguntava se aquilo era realmente um cachorro. O filhote não parecia com nenhum cachorro que Macy já tivesse visto. Ele parecia muito mais com algum tipo de pequeno bezerro. Macy nunca tinha visto um cachorro que se parecesse com aquilo. Mas como isso era possível? A genética dos cães às vezes podia ser estranha, mas os filhotes deveriam se parecer pelo menos parcialmente com Bella, já que ela era a mãe. Eles definitivamente deveriam se parecer mais com Bella do que com os bezerros que estavam aparentando ser. Mas Macy não tinha tempo para se preocupar com isso agora, já que havia muitos outros filhotes, ou o que quer que fossem, que precisavam ser trazidos em segurança ao mundo. Macy limpou o primeiro filhote questionável e o envolveu em toalhas para mantê-lo aquecido até que seus irmãos nascessem. Bella começou a dar à luz o próximo filhote. E acredite, ele parecia exatamente como o primeiro. E o próximo também. Porque todos os filhotes estavam parecendo bezerros. Macy se beliscou para ter certeza de que não estava sonhando. Mas, a menos que estivesse sonhando que estava sonhando, ela estava definitivamente acordada. Eventualmente, após um processo de parto de 2 horas e meia, todos os filhotes, que deveriam ser cachorros, vieram ao mundo. Eram 4h30 da manhã, e Macy ainda estava convencida de que talvez estivesse vendo coisas. Todos os filhotes pareciam igualmente estranhos, mas ela não estava sonhando. Isso definitivamente aconteceu. Sem saber exatamente o que fazer a seguir, Macy decidiu ficar acordada o resto da noite para vigiar os filhotes e garantir que todos sobrevivessem, até que ela pudesse levá-los ao abrigo. Mais tarde, naquela manhã, o veterinário que trabalhava no abrigo poderia dizer mais sobre o que estava acontecendo. Pelo menos, Macy esperava que ele pudesse. À medida que a noite avançava para a manhã e o sol começava a nascer, Macy não conseguia tirar os olhos dos filhotes estranhos. Será que havia algo de errado com eles? Ou ela estava apenas vendo coisas? Ela realmente esperava que o veterinário pudesse lhe dar algumas respostas. Ela também esperava, em parte, acordar a qualquer momento e descobrir que tudo isso era apenas um sonho. Assim que pôde, Macy colocou Bella e os filhotes questionáveis em seu carro e foi até o abrigo. Ela chegou lá antes mesmo do veterinário. Macy não podia esperar para finalmente obter alguma clareza. Embora isso tecnicamente não fosse a coisa mais importante no momento, o que realmente importava era que Bella e os filhotes estavam vivos e pareciam saudáveis. O veterinário precisaria fazer um check-up para verificar se a avaliação de Macy sobre a saúde deles estava correta. Quando o veterinário chegou e Macy os trouxe, ele levantou uma sobrancelha antes de começar a trabalhar. O veterinário conseguiu primeiro determinar que Bella estava bem. Ela ainda estava muito cansada e um pouco desidratada, apesar dos esforços de Macy. Principalmente, ela estava apenas cansada. Mas, apesar das preocupações iniciais, ela iria passar por tudo isso sem problemas. No entanto, havia o caso dos filhotes. O veterinário entendeu a preocupação de Macy, já que ele também achava que eles pareciam muito estranhos. Mas ele finalmente conseguiu determinar o que havia causado isso. As manchas eram provavelmente porque Bella havia acasalado com um dálmata, que tinha genes dominantes. A genética dos cães poderia ser bem estranha, afinal. Quanto às características estranhas, quase semelhantes a bezerros, isso podia ser explicado pelo fato de que os filhotes nasceram muito cedo, quase um mês antes do previsto. Na verdade, nem tudo neles havia se desenvolvido completamente ainda. Mas isso, é claro, gerou mais perguntas. Por que Bella entrou em trabalho de parto tão cedo? Afinal, agora ela tinha 7 filhotes subdesenvolvidos. A melhor explicação que o veterinário conseguiu encontrar foi que qualquer trauma que Bella tenha sofrido enquanto vivia nas ruas a fez entrar em trabalho de parto prematuro. Apesar de todo o cuidado que Macy havia dado a ela, os filhotes nascendo cedo também significava que sua saúde estava em risco. O veterinário garantiu a Macy que eles poderiam ficar sob seus cuidados no abrigo. Felizmente, todos os filhotes conseguiram sobreviver e se desenvolveram em filhotes adequadamente saudáveis. Assim que foram devidamente desmamados e tinham idade suficiente, foram colocados para adoção no abrigo. Cada filhote encontrou um lar. Em menos de 2 semanas, eles pararam de parecer bezerros e se desenvolveram em adoráveis dálmatas retrievers. Enquanto os filhotes eram obviamente populares entre as famílias, Bella era uma cadela mais velha que havia passado por muita coisa. Macy decidiu adotar Bella e dar a essa linda e especial cadela a vida que ela merecia. Macy ainda trabalha no abrigo, e Bella muitas vezes a acompanha, brincando e animando os cães do abrigo. O que você achou dessa história? Comente para que eu possa saber se gostou.
Deixe seu joinha e nos vemos no próximo vídeo, aqui, no História Animal.